Olá pessoal, sejam super bem-vindas a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou contar uma história. Essa história está presente neste livro que se chama Livre de Ansiedade, do autor Robert Leahy, tá bom? Por cima aqui para quem ficar curioso. É um livro ótimo sobre vários transtornos de ansiedade, apesar do toque não ser mais considerado dentro do capítulo de transtorno de ansiedade, porque ele tem um capítulo só para ele, mas ele continua tendo muita ansiedade nele. É um livro que fala muito sobre esses transtornos, então indico bastante. Então, o Robert Leahy, ele é um psicólogo, e aí ele conta uma história como se aparecesse alguém para fazer uma consulta, porém sem avisar, sem marcar horário. Então vamos lá. Estava sentado em meu consultório, preocupado com meus impostos, quando ouvi um grito vindo da sala de espera. Esse grito me surpreendeu, porque ninguém havia marcado uma consulta para aquele horário. Abri a porta e lá estava um homem muito baixo, com um terno amassado e rasgado e com o cabelo em pé. Você precisa me atender agora, é uma emergência. Mas você não marcou a hora e... Eu não preciso marcar a hora, preciso? Se eu estou aqui, por que você não pode me atender? Cheio de dúvidas e sem qualquer resposta pronta para essa pergunta plausível e até mais curioso do que perturbado, disse: Está bem, o que você tem em mente? É exatamente isso, exatamente. Eu sabia que você era a pessoa certa, sabia que você entenderia. Entenderia o quê? É preciso fazer alguma coisa, e rápido, não posso esperar mais. Fazer o quê? Fazer alguma coisa sobre o que eu tenho em mente. Pensei, deve ser um amigo fazendo uma brincadeira comigo. Quem é você? Perguntei gentilmente com cuidado. Ora, não me conhece? Não? Como é que pode? Tenho um grande problema. Já nos encontramos antes? Talvez sim, talvez não, talvez 1000 vezes ou 1 milhão de vezes. Não conheço você. Ah, esse é exatamente o problema. Ok, eu posso dizer quem sou. Sou um pensamento intrusivo. Sim, eu sei que parece incrível, você provavelmente está pensando, eu devo estar louco por estar falando com ele, mas veja bem, eu sou real, eu estou aqui. Por um momento ele pareceu feliz, mas logo ficou desamparado. Você pensa que é um pensamento intrusivo, mas parece com qualquer pessoa que a gente encontra comumente na rua. Pensar? É claro que penso, logo existo. E começou a rir, e depois a tossir, cada vez mais alto, perdendo o ar. Não tenho muito tempo, disse. Olhe, continuou ofegante, sentando-se e colocando suas pernas pequenas sobre os braços da cadeira. Eu era uma pessoa importante. As pessoas prestavam atenção em mim. Elas me analisavam. Se eu tivesse uma tirada daquelas, as pessoas me interpretavam, como se eu fosse a esfinge. Eu adorava. E elas pensavam, o que será que ele quis dizer? Eram horas deitadas no sofá tentando me entender, escrevendo sobre mim, traçando a minha história. Você se lembra da primeira vez que teve esse pensamento? Ah, que dias maravilhosos, dias de classe, sofisticação, interpretação. O que será que ele quis dizer? As pessoas pensavam. Eu adorava. E aí o psicólogo responde, parece que foi um tempo memorável para você. Tentei me solidarizar com ele. Sim, as pessoas me levavam a sério, eu estava sempre ocupado. Não havia hora para todos, eu estava em todos os lugares, Nova York, Viena, Beverly Hills. Eu aparecia e as pessoas, quero dizer, pessoas bem formadas, pessoas com diplomas de medicina, levantavam-se e diziam, aí está ele, de novo. Isso subiu-lhe a cabeça, não é? Fechei logo a boca depois de dizer isso, quanta insensibilidade. O que você acha? Perguntou, com certo desprezo, mas triste, como se estivesse perdido nas lembranças do passado, que nunca mais voltaria. Viajei pelos melhores círculos, não dormia. O que, se você pensar, é o ponto central da questão. Sim, sempre disposto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o que aconteceu? Bem, em primeiro lugar, nos velhos tempos, quando eu estava por cima, alguém pensou, vamos nos livrar dele completamente. Adorei, que convite! Tentar se livrar de mim completamente. Ele começou a rir e a sua tosse piorou. Havia lágrimas em seus olhos quando ele se lembrava daqueles dias e continuou. Livrar-se de mim? Ha, ha, ha. Eles começaram a gritar comigo. Parem de pensar. Mas isso nunca funcionou. Então eles gritavam ainda mais. Todo dia gritando comigo. Foi o máximo de atenção que eu já consegui. E então, o que aconteceu? Bem, depois de algum tempo, as pessoas começaram a perceber que gritar estava piorando as coisas.
Afinal de contas, você tinha de prestar atenção em mim e me levar a sério para gritar comigo. Eu nunca ia embora e continuava a aparecer. Então, um dia alguém se aproximou, totalmente tranquilo e equilibrado, dizendo: por que eu devo levar você a sério? Esse cara estava usando uma gravata borboleta. Ele pegou um bloco de papel e disse: vamos testá-lo. Todos os dias, testes e mais testes. Eles me barraram com a lógica, perguntando-me quais são as provas. Disseram-me para sair e testar minhas previsões. Foi um processo exaustivo. Então, o que aconteceu? Bem, era como ser humilhado todos os dias. Nenhuma das minhas previsões se manteve. E você pode imaginar alguém me dizendo: ah, você não é realmente racional. Você pode imaginar como os outros pensamentos se sentem a meu respeito. O que eles sentiram? Ele olhou para baixo, um pouco envergonhado, que não tinham nada a ver comigo. E ele olhou para mim quase que pedindo confirmação para que eu não o julgasse. Foi aí que eu comecei a beber. Imagino que isso deve ter sido difícil para você. Em um determinado momento, escrevia um livro sobre sua mensagem secreta, agora você se sente humilhado. É terrível. Aí o pensamento disse: mas tudo ficou ainda pior. Aí o psicólogo pergunta: como? Um dia, alguém simplesmente disse: ok, deixe-o ficar por aí, vamos em frente de qualquer maneira. Foi nesse dia que um psicólogo simplesmente passou por mim dizendo: se você quiser ir junto, tudo bem, mas vou fazer o que tenho de fazer com ou sem você. Não consigo imaginar nada mais humilhante do que isso. Ah, isso não foi nada. Um cara então disse: então você se acha muito poderoso. Vamos ver se você consegue fazer isso? Fique em frente ao espelho e apenas repita-se. O que aconteceu quando você fez isso? Comecei a desaparecer. Virei apenas uma voz vazia. Depois, internei-me em uma clínica de reabilitação para pensamentos intrusivos. Uau, que experiência! Mas você pode me ajudar? Não tinha certeza do que ele queria. Na verdade, quanto mais tempo eu ficava com ele, mais eu duvidava de que aquela situação fosse real. Mas pensei: estamos em um belo dia de sol em Nova York, ele é um turista, não sei quanto tempo ele vai ficar na cidade. E disse: vamos pegar um táxi até o Empire State. E ele gostou da ideia, começou a se mexer efusivamente e disse: eu nunca fui lá, vamos! Descemos as escadas e pegamos um táxi. Ele começou a ficar inquieto. Veja só o tráfego, é perigoso, estou com medo. Um sorriso cobriu-lhe o rosto quando ele viu que eu também estava ficando nervoso, segurando-me na porta do táxi. Quando chegamos ao Empire State, levei para dentro do edifício e subimos até a torre de observação pelo elevador. Havia uma família de Pittsburgh dentro do elevador. Ele olhava para eles e disse em voz alta: vocês têm certeza de que o elevador é seguro? A sua energia estava crescendo. Era disso que ele precisava. Chegamos ao topo do edifício e caminhei até o deck com ele. Nós estávamos em pé. Olhei para ele e disse: feche os olhos. Ele os fechou. Percebi que isso deixava ele nervoso. Devia ser só falta de controle. Olhei para o céu de Manhattan. As nuvens se deslocavam à luz do sol. Abra os olhos. Apontei para o céu do lado oeste. Não é magnífico? Aí ouvi-o gemer e depois de um grande suspiro que aos poucos se apagou, ele tossiu. Não aguento mais. Sua voz foi ficando mais suave. Olhei em volta, mas o deck estava vazio. Pensei ter visto uma sombra muito pequena rastejando e uma voz muito baixa, mais baixa que um cochicho. Ouvi-o triste dizer: obrigada por tudo. Obrigada por tudo. Ele havia ido embora. Senti-me triste. Era apenas alguém que gostava de travessuras, mas ninguém mais dava bola. Olhei para os edifícios e vi as nuvens refletidas nas janelas. Senti-me bem entre as imagens do céu e dos reflexos. Estava em paz. Longa história? E aí, pessoal, que conclusão que vocês chegam nessa história? Acho que vocês conseguiram entender, né? Eu não fiquei citando, esse é o psicólogo, esse é o pensamento. Eu não fiquei citando isso, mas vocês conseguiram entender, né? Vamos lá, cada um vai interpretar da sua forma, mas vou trazer alguns pontos que eu acho essenciais aí dessa história para vocês. Primeiro, é um pensamento que veio do nada, ele se convidou e começa a trazer essa ideia, tipo, se eu tô aqui, por que você não vai me dar bola? Depois ele traz essa ideia do quanto que as pessoas gastam tempo com ele, tentando interpretar: nossa, mas se eu tenho esse tipo de pensamento, isso quer dizer alguma coisa. E aí o quanto as pessoas gastam tempo e o quanto ele está em todo lugar. Ele pode estar durante 24 horas, 7 dias por semana acompanhando as pessoas em qualquer lugar, de Nova York até Viena, não importa.
Depois, aí ele começa a trazer quando a vida dele começou a ficar ruim, que quando as pessoas começaram... não, antes disso, quando as pessoas tentavam se livrar gritando, sai daqui, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, né? Tô trazendo com outras palavras. E aí ele dizia que quanto mais as pessoas gritavam, mais eu crescia. Por quê? Porque mais elas tinham que me dar atenção. E aí, depois, quando ele entra um pouquinho falando quando as pessoas começaram a perceber que quanto mais elas gritavam, piorava, e aí até que alguém chegou nele e falou, mas por que eu tenho que te levar a sério? Vamos testar? Quais são as provas? E aí a história começa a mudar. Aí o pensamento começa a se sentir humilhado. Por quê? Porque a gente começa a perceber que ele não se sustenta, não é uma coisa que se mantém, porque afinal de contas, não é verdade. E aí ele vai colocando como ele vai declinando, então aí ele dá o exemplo de um outro psicólogo que pega e fala, eu tô indo, quer ir junto, vem, eu vou com você ou sem você, dizendo pro pensamento. E aí, tudo isso vai mostrando o que pra nós, gente? A maneira mais adequada de vocês lidarem com esses pensamentos intrusivos. Quanto mais vocês tentam fugir dele, ou quanto mais vocês ficam falando pra vocês, eu não deveria pensar nisso, eu não deveria pensar nisso. Se eu tô pensando nisso, significa alguma coisa, não significa nada, não tem nenhum desejo inconsciente. Eu tenho que controlar tudo. Não, vocês não conseguem controlar. Eu sou psicólogo, eu não consigo controlar todos os meus pensamentos, meus sentimentos. Por que vocês conseguiriam controlar? Então, quanto mais vocês vão aprendendo a levar esse pensamento junto no sentido de que, ok, eu tô indo lá pro Empire State, é o edifício que eles estavam indo, quer vir junto, venha, eu não vou mais me assustar com vocês. E aí, assim, quando eles entram no táxi, ele começa já a trazer todas as inseguranças, mas olha o trânsito, olha não sei o que, ele entra no elevador, mas esse elevador é seguro, e começa a trazer esses medos. E aí, à medida que você vai ficando com medo, aí ele vai crescendo, ele vai ficando feliz que você tá nervoso também. Mas à medida que você vai deixando ele lá, e aí você não vai dando bola, aí ele vai diminuindo. E aí vocês veem quando ele fala assim, era só alguém, aí o psicólogo diz, né? Fiquei triste porque era só alguém que gostava de travessuras, mas ninguém mais dava bola pra ele. Alguém que gostava de travessuras. Talvez a gente olhar que nem aquelas crianças, né? Não sei quem já foi assim, mas né? Quem de nós não foi? Acho que a maioria talvez já fez aquilo de quem morava em prédio de correr, tocar, né, a campainha dos vizinhos, coitados, e sair correndo. É tipo isso. Aí a pessoa vem, coitado, sei lá, um idoso vai lá, abre a porta, né? Custa pra levantar, quando vai ver não tem ninguém, né? Onde que a gente tava com a cabeça quando a gente faz essas coisas? Mas enfim, e aí essa coisa de ficar, tipo, sendo inoportuno, é exatamente isso que é um pensamento intrusivo. Então, com essa história, eu queria contar isso pra vocês, queria trazer essa história pra trazer essas reflexões. Então, lembrem-se que o caminho para vencer o toque não é vocês fugirem dele, mas ao mesmo tempo é fazer algo a respeito. O que é fazer algo a respeito? É vocês pararem de acreditar nele como se ele fosse uma verdade absoluta e vocês começarem a testar. Lembra daquele vídeo? Tira a prova real? Então, vamos tirar a prova real. Ele está dizendo, vamos testar. E ainda que algo ruim aconteça, como que seria? Não estou dizendo que vai acontecer porque você não fez uma compulsão, porque isso não vai acontecer. Mas se algo acontece ruim na minha vida, não passei no vestibular, não tem a ver com toque. Minha filha adoeceu, eu adoeci, perdi meu trabalho, meu namorado terminou. Isso não tem a ver com vocês não fazerem uma compulsão. Não tem absolutamente nada a ver com isso. E se essas coisas ruins acontecem, são por outros fatores. E a gente precisa se perguntar, será que eu não conseguiria de alguma maneira, não sei de onde eu tiraria forças, mas eu conseguiria lidar? Buscaria apoio, suporte para lidar? Enfim, e o mais importante, gente, quanto mais vocês ficam ali tentando fazer com que, eu não posso pensar nisso, mais ele cresce. Quando você chega pertinho dele e fala... E aí, qual é a sua? Eu vou me contaminar? Então tá bom, vou me contaminar. Beleza, vou me contaminar. Pronto, é isso, vou me contaminar. Beleza, mais alguma coisa que você quer me dizer? Aí pronto, ele para de crescer, né? Não é pronto imediatamente, mas sim, é o caminho. Então, ao invés da gente fugir, é a gente meio que praticar isso, essa obsessão. Não no sentido de então eu vou ficar contaminado, não. Porque eu vou ficando, se eu fico ali todos os dias repetindo, vou me contaminar, serve para qualquer tipo de toque, mas aqueles que são mais repugnantes, o sexual, o violento e o religioso, né, alguns de vocês vão ter mais dificuldade de fazer isso sozinho, tá? Aí é legal sempre estar em terapia pra ter o suporte do psicólogo. E aí, assim, quanto mais vocês vão praticando esse pensamento, sei lá, todos os dias 15 a 20 minutos, vai chegar, no começo vocês vão ficar ansiosos, mas depois vai chegar um momento que vocês vão ficar entediados, tipo, que saco, tá bom, vou me contaminar, tá bom. E aí vocês não vão mais dando bola. E toda vez que vem depois o pensamento na tua cabeça, ele não vai mais impactar vocês.
Beleza, pessoal? Era isso pro vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Lembrem de deixar os comentários, tenho lido bastante, adorado que vocês estão gostando dos últimos vídeos, fico muito feliz. Obrigada, deixa o teu like, isso me ajuda muito, deixa teu comentário e quando tiver paciência para assistir as propagandas, assiste, que isso me ajuda também, tá bom? Muitíssimo obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!